Do Senhor Jesus para você, amém? Jesus te libertou? Amém? Não é nada melhor do que ter essa convicção, queridos, de que Jesus nos libertou, nos alcançou. Tudo fica mais tranquilo quando nós temos essa certeza, essa convicção que fomos libertos. Libertos de quê? Eu perguntava. Libertos da força esmagadora do pecado, sabia? Fomos libertos da força do pecado. O apóstolo escreveu assim: o pecado não terá domínio sobre vós. Amém, igreja? Pecado é coisa do passado, coisa do velho homem, pois o Senhor tem nos dado graça, tem nos fortalecido, tem nos ajudado e nos libertado dessa armadilha terrível do inimigo. Ele aprontou lá no Jardim do Éden, lembra? Lá no Jardim do Éden, ele aprontou. E desde então, temos uma luta constante contra o pecado. Mas existe só uma pessoa que pode nos libertar, chama-se Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos nessa hora cultuar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Quero pedir que você que trouxe nessa hora seu dízimo e oferta, quero que você segure na sua mão e nós vamos juntos orar a Deus agradecendo. Vamos pedir que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te dê abundância, que Ele prospere a sua vida, que Ele te livre, que livre você do devorador. Malaquias capítulo 3 diz que deveríamos ser fiéis ao Senhor nos dízimos das ofertas, depois deveríamos fazer provas do Senhor, se Ele não abriria as portas dos céus e nos abençoaria, e com isso Ele repreenderia o devorador. Não existe nada que você possa fazer para que Deus repreenda o devorador lá na sua casa, senão ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Se alguém te oferecer uma campanha para tirar o devorador da tua casa, cai fora. Malaquias 3 diz que só tem uma forma de tirar o devorador da nossa casa, sendo fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Segura aquilo que Deus te entregou nessa noite para você entregar, e nós vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigado. Apresentamos ao Senhor cada oferta, cada centavo de oferta. Apresentamos ao Senhor cada centavo de dízimo. Senhor Deus, é um dinheiro que parte da fidelidade de irmãos e irmãs que creem no Senhor Jesus e têm feito provas do Senhor. Por isso nessa hora colocamos cada dízimo nas tuas mãos, cada oferta. Pedimos ao Senhor graça, misericórdia. Pedimos ao Senhor responsabilidade para cada um de nós ao administrar esses valores, e pedimos ao Senhor que prospere para o louvor da glória do teu nome, dá experiências vivas com o Senhor. Te peço por aqueles que porventura estejam desempregados, Deus, em nome de Jesus, abra portas. Vivemos dias de crise, mas não há crise para quem está na presença do Senhor. O Senhor nos leva acima da crise, ó Deus, e eu te agradeço. Te peço nessa hora que o Senhor nos derrama a tua graça sobre cada um de nós. Muito obrigado. Mais uma vez nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você tem liberdade nessa hora de entregar seu dízimo e sua oferta em nome de Jesus. Me conhece, quebranta o meu coração. Amém? Amém? Quem está vivo diz amém. Oh, melhorou. Abra sua Bíblia nessa hora, ou acesse sua Bíblia, não posso esquecer disso. Abra ou acesse. O som está chegando bem lá no última pessoa, porque eu não quero gritar e depois esse grupo pode voltar para cá que nós vamos cantar. Vocês estão preguiçosos demais. Terminou não, a festa só está começando. Ah, você foi pegar a Bíblia? Oh, que bênção. Depois eu gostaria de cantar com vocês a Deus uma canção que não é nova, mas também não é tão antiga. É aquela que diz: vim para adorar-te. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 14. E eu quero pedir que todos que estiverem lá fora entram para cá. Pedir o Juninho, se você puder ali, fazendo favor, pedir eles que encarecidamente não fiquem lá fora, porque isso aqui é um péssimo lugar para bate-papo ali fora. Tem poeira lá, enfim. Vir para cá para bater papo é perder o melhor da vida, o melhor do domingo. Então eu gostaria que eles entrassem. Mateus capítulo 14.
Mateus capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 13 ao 21. Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Na semana passada, eu quero que você preste atenção nessa hora do que eu vou dizer. Eu digo sempre, em 3 momentos divide a pregação quando eu estou aqui na frente. Eu digo o que Deus me mandou dizer, o que Deus me mostrou, a palavra que nós vamos ler para pregar, e no final nós oramos. A libertação acontece na sua vida, a vitória chega para você a partir do momento que você presta atenção no que Deus está te dizendo. E dura muito rápido o nosso tempo aqui. Falta 15 para as 8, 9 horas nós estamos vazando no capinado. Você precisa ficar atento. Quem esteve aqui na semana passada viu que o Senhor nos falou muitas coisas. Entre elas, o Senhor nos falou, e a mais pesada dela é sobre pensamentos de suicidar. E várias pessoas vieram pedindo socorro aqui na frente, pelo menos 5 entre as outras que vieram. Semana passada o Senhor nos falou sobre as mudanças que a gente faz na vida, artificiais, mudanças artificiais que não entram no coração e elas dificultam a nossa caminhada quando a gente muda por fora e não muda por dentro. Vocês estavam aqui e viram. O Senhor deu direção para pessoas aqui quando disse que a caminhada é difícil, é pesada, é perigosa, mas com muita perícia, com muito cuidado, é possível que você se conduza pelos caminhos mais perigosos da vida, sem ser tocado, sem que nada te aconteça, se você escolher viver na presença do Senhor. Depois Deus pegou um pouco mais duro e falou: você precisa crescer, você está querendo ser bebê espiritual, Deus está te provando para crescer. Depois o Senhor nos disse que tem gente que estava desagradando a Deus com a sua própria vida. E quando desagradamos a Deus com a nossa vida, plantamos semente, nós colhemos, e às vezes a gente fica desesperado porque não colhe coisa boa. Mas se você desagrada a Deus com suas ações, você vai colher frutos disso. E agora, antes de ler Mateus capítulo 14, verso 13 ao 21, eu quero te dizer exatamente o que Deus me mandou dizer aqui nessa noite, para que você preste atenção. Se algo que eu disser aqui é para você, a orientação é que você segure, guarde aquilo que Deus está te falando. E ao final, nós vamos chamar aqui na frente, você levanta e venha imediatamente para nós orarmos por você. E antes de te chamar, você precisa prestar atenção no que nós vamos ler na Bíblia, porque é a palavra de Deus que é luz, é a palavra de Deus que é caminho. Tem gente que gosta da primeira parte, chamada de profecia, né? Assim, Deus usou o pregador em profecia, é para mim, e aí esquece do resto. Não, eu estou te dizendo primeiro o que Deus mostrou, para você segurar se é para você. E se é para você, espera a leitura da Bíblia, que a leitura da Bíblia vai te encaminhar, ela é luz. E ao final, nós vamos orar para que Deus complete a obra no seu coração. Eu quero dizer para você, o que vem te dizer nessa noite, é que tem algumas pessoas que estão negligenciando o bom uso dos recursos que Deus já colocou nas tuas mãos. Deus já te colocou coisas na mão, mas você não está fazendo bom uso, você está negligenciando. Eu não posso te dizer o que é isso, se é bem material, se é dinheiro, se é comida, é o que, mas Deus já te colocou coisas boas na vida, e você simplesmente está negligenciando essas coisas, não está administrando e nem usando da maneira como o Todo-Poderoso quer que você faça. Tem mais? Você tem uma multidão para alimentar, mas está despreparado para fazer isso, não discernindo que você tem que alimentar primeiro o espírito e depois alimentar a carne. Existe uma ordem de Deus: primeiro o espírito, depois a carne. Mas tem gente que está negligenciando. A Bíblia diz que o pó, a carne, volta para a terra, para o pó de onde ele veio. O corpo vai ficar no pó, mas o espírito volta para Deus. Você precisa cuidar primeiro e melhor do espírito, e não tens feito isso.
Tem andado muito preocupado com a carne, em como suprir as necessidades da vida, as necessidades diárias, e tem negligenciado o espírito. Você tem uma multidão para alimentar. Alimente primeiro o espírito. Vigie, porque o perigo anda ao seu derredor, está pertinho de você. Você precisa vigiar. Não deve temer quem não deve nada, e nem a ninguém, sabia? Você não tem que temer nada nem ninguém, se você não deve. Mas se deve, é melhor que tema. Veja como a coisa é séria. Verdadeiros amigos não vivem em cobranças apenas. Eles só estão do seu lado. Pastor, não tem nada a ver. Tem, para alguém tem. Para alguém tem. Você tem alguém que só senta do seu lado e fica lá? Amigos são assim, vigia. Será que todo mundo que está do teu lado é teu amigo? Você foi chamado para uma única coisa. Você foi chamado para amar. Deus te chamou para amar. E você está querendo ser amado. Você está querendo ser amada. E Ele te chamou para você amar. Cuidado. Tem gente que está perdendo a disposição de amar. Deus te chamou para amar, mas você está querendo ser amada. Deus te encheu de amor para amar, mas você está querendo ser amada. E tem pessoa aqui nessa noite que está perdendo a disposição para amar. E está sentindo que está envelhecendo além do normal. E isso tem te assustado. Você olha no espelho e fica, meu Deus. E por fim, antes de lermos a palavra, tem gente aqui hoje, nesse mesmo lugar, que o Senhor diz que vai exaltar e vai colocar nas alturas. E fico feliz de que Deus me mostrou por último isso. Tem gente aqui que Deus vai exaltar e vai colocar nas alturas. Amém? Agora nós vamos ler a Bíblia, mas eu peço você que não conversa com ninguém, não deixa ninguém conversar com você. Não terminou, só começou. Porque agora você que sentiu que é de Deus, eu estou dizendo sentir porque a pessoa sente, isso é para mim. Eu quero que você guarde. Nós vamos ler a Bíblia e vamos meditar na Bíblia. E quando eu chamar, eu quero que você não aponte ninguém, não pense que é para o outro, e que você também não espere ninguém vir primeiro, levante depressa. Deus tem libertado gente aqui nesse lugar, por causa desta disposição, de ouvir, guardar, receber, guardar e levantar imediatamente, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao 21, diz a palavra de Deus. Mateus 14, do 13 ao 21. Jesus, ouvindo isto, saiu dali num barco, para um lugar deserto à parte. Sabendo disso, saiu das cidades o povo e o seguia a pé. Ao sair, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de grande compaixão com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Manda embora a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele: trazei-os. Tendo ordenado que a multidão se assentasse sobre a grama, partiu os 5 pães e os 2 peixes. E, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois partiu os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens.
além das mulheres e das crianças. Vamos cantar aquela canção? Tá pronto? Intercedendo. Quem aqui está vivendo hoje uma situação difícil, adversa? Levanta a mãozinha, quem está vivendo. Você sabia que às vezes a gente menospreza essas situações? Às vezes a gente diz ou pensa que isso não é de Deus, não veio de Deus e que a gente quer ficar livre disso rápido. Mas eu queria que você tivesse um outro entendimento da dificuldade. Eu perguntei quem está vivendo hoje uma situação difícil. Mas se eu perguntasse quem já viveu, certamente todo mundo aqui, ou quase todos, levantaria a mão. Num dia, num momento, alguém viveu uma situação diversa, difícil. Mas eu queria que você entendesse que as dificuldades que nos surgem na vida, elas têm um motivo. Elas vieram a nós por alguma razão. Muitas vezes chegam a nós porque nós criamos aquela situação num determinado momento, em uma escolha. Mas outras a gente nem sabe por quê, só sabe que elas estão lá fazendo a gente chorar, fazendo a gente sofrer. E a gente chora. O reconhecimento de que Deus está no controle é tudo que você precisa. Quanto mais você demorar a compreender que Deus está no controle, mais você vai sofrer. Isso vai se estender até o momento que você reconhece: Deus está no controle, amém, em tudo dai graças, e eu vou dar graças a Deus. Eu reconheço a soberania de Deus, porque na maioria das vezes a gente fica resmungando pelo canto, e buscando motivos, e buscando a causa, intelectualizando aquilo que deveria ser simples como a fé de uma criança. Vocês já notaram que criança não se preocupa com contas a pagar, criança não se preocupa com relacionamentos, criança não se preocupa com praticamente nada? E como é que elas sobrevivem? Olha o lírio nos campos, olha os pássaros, nenhum deles trabalha. Eles não se preocupam. Deus está no controle deles. Quem pode dizer amém? Deus está no controle deles, amém? E por que a gente não consegue também viver como eles? Hoje, além das muitas dificuldades, tem uma outra: desemprego. Era tão bom quando a pessoa era empregada na grande empresa, né? A siderúrgica tem aqui em Ipatinga. Vou parar de falar o nome, que a gente acaba falando propaganda. Isso vai lá para o YouTube, depois vai para o mundo. Não estão ganhando nada. Bem, todos que eram fichados na grande empresa que tem aqui em Ipatinga, a grande siderúrgica, o que acontecia? Garantia de emprego a vida toda. Aposentava. Hoje, às vezes, a pessoa está nos dias de aposentar e ele recebe a triste notícia que foi dispensado, sem misericórdia. Vivemos uma crise mundial e nós estamos enterrados nela. Mais uma, além das muitas outras que você vive. Mas eu queria que você entendesse: você está nela por alguma razão. E você precisa parar de intelectualizar por que você está nesta situação. Porque enquanto você perde tempo intelectualizando, você deixa de adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso e reconhecê-lo como Senhor da sua vida. E é aí que está a solução. Reconhece Deus como Senhor, descansa em paz, e Ele vai dirigir. O texto que nós acabamos de ler começa dizendo
que o motivo que levou Jesus a afastar-se um pouco da multidão foi uma tragédia. Foi a morte de João Batista. Nós não lemos o capítulo todo, mas do versículo 1 ao 12, fala da morte de João Batista. Assim que Jesus ouviu dizer, porque os seus discípulos chegaram até ele para anunciar, João Batista foi morto, ele foi assassinado, ele foi decapitado. Então, quando disseram isso para Jesus, isso fez com que Jesus se afastasse um pouco da multidão. Retirou-se um pouco para meditar, para pensar. Estava triste, era seu amigo, seu parente que havia morrido. Uma tragédia. Mas eu queria que você copiasse os passos de Jesus, também na dificuldade. Quem aqui, em algum momento na vida de dificuldade, chegou no dia de culto e estava tão arrebentado que pensou: hoje eu não vou na igreja, hoje eu estou muito mal. Quem já pensou isso? Eu também já. É o primeiro pensamento: não, hoje eu não vou porque não dá. Não, hoje eu não vou orar, eu não... Gente, às vezes a gente diz assim: eu não consigo orar de tão mal que eu estou. Eu sei que tem muitas pessoas que pensam assim. Mas eu queria que você compreendesse que na Bíblia, a tragédia, a dificuldade, o sofrimento, ela deve ser propulsora do seu relacionamento com o Deus eterno, Deus Todo-Poderoso. Amém? Você precisa tirar da cabeça vida boa, mar de rosas, mas parar e ver agora as adversidades, as circunstâncias difíceis como motivadoras para você caminhar na presença do Senhor, porque é aí que a maioria de nós é reprovado, e aí a coisa se estende, o sofrimento se estende por mais tempo, porque Deus está querendo te exaltar, como Ele me mostrou, e eu escrevi aqui, Ele quer exaltar e vai exaltar pessoas que estão aqui nesta noite. Amém, igreja? Vai exaltar, eu tenho certeza disso. Não sei se agora, daqui a pouco, se daqui a um tempo, mas eu queria que você compreendesse e parasse de murmurar, de reclamar da situação que você está vivendo e colocasse a sua vida no altar do Senhor Deus, porque o altar de Deus é o lugar onde se apresentava sacrifícios, e ele continua sendo hoje, de maneira figurada, o lugar de colocar sacrifícios. A maioria de nós perdeu a visão da adoração bíblica, porque desconhece que é aquela ação de construir um altar de pedra e colocar ali naquele altar um sacrifício, imolá-lo e esperar que Deus descesse do céu com fogo, com algum sinal e consumisse o holocausto. Aquilo que era feito daquela maneira, hoje continua, mas de maneira espiritual. Amém, igreja? Você precisa entender, é necessário que você coloque algo no altar, digo de um altar espiritual. Sacrificar no passado era ação, sacrificar hoje é ação da mesma maneira. Quem quer sacrificar alguma coisa hoje, por isso a gente carece da manifestação do Deus eterno, Deus poderoso, como era na época da Bíblia. Diante dessa tragédia, dessa notícia de que havia morrido João Batista, a Bíblia diz para nós que ele saiu dali num barco para um lugar deserto. E aí a multidão, quando soube que ele tinha ido para um lugar deserto, foi atrás do Senhor, uma multidão também. Aí eu queria pensar num sacrifício que Jesus fez aqui, e ele fazia o tempo todo. Jesus sacrificava sempre o seu tempo. Jesus nunca tinha tempo para ele. Quando ele saía para curtir, vamos dizer assim, o luto da morte de João Batista, o que acontece? Uma multidão segue. A maioria de nós não consegue sacrificar sequer um tempo do dia para Deus. Vivemos uma geração que quer trocar com Deus, mas nem isso ela consegue. Porque eles dizem por aí, vivemos a geração de troca, né? Eu dou para Deus e Deus me dá. Mas hoje, nem trocar as pessoas estão conseguindo, porque elas não conseguem nada para oferecer a Deus.
Você tem algo para oferecer a Deus nessa noite? Tem? Quem tem diz amém. Deus não gosta de troca. Mas seria hipócrita se eu dissesse que Deus te dá algo se você não der algo. Esquece. Porque é assim que funciona. Jesus ensinou dizendo: dai e... O que acontece? Dai e... Não ouvi, parece que só tem 10 pessoas aqui. Dai. Isso, você está com vergonha de dizer? Dai e ser-vos-á dado. Você tem pedido Deus, mas o que você tem dado? Você tem apresentado uma lista diante de Deus, mas o que você tem dado? Você está pensando que eu estou falando do seu dinheiro? Você está enganado, está enganada. Deus não está nem aí para o meu dinheiro e para o teu dinheiro. Amém, igreja? Não está nem aí. Se você não der, problema seu. Você não vai receber também, se não der. Se você não for fiel com suas finanças, esquece de bênção financeira. Mas Deus não está nem aí para isso. Mas tem algo que Deus quer em você, que é o teu coração. Tem algo que Deus luta e lutou e luta. Deus agora luta contra Satanás. Deus agora, neste momento, está lutando contra o inferno inteiro pelo teu coração. Isso Ele quer. Isso Ele quer. Por isso, se Ele luta, Ele lutou. Por isso Ele moveu os céus todo. Por isso Ele moveu. Olha, se você compreendesse o que o Espírito Santo de Deus está me mostrando agora, eu estou te falando. Por você, Deus mexeu na estrutura. Por você que se acha miserável, que não tem valor, que não presta. Para você que hoje, agora é escravo do pecado. Deus mexeu na configuração do céu onde Ele vive. Pois Ele arrancou o único filho dele de lá e mandou Ele vir na terra por você. E você se achando miserável e miserável, e pensando que Ele quer o teu dinheiro. Ele não quer o teu dinheiro. Ele desconfigurou o céu por um determinado momento e arrancou o filho dele e falou: vai lá e salva aquele bandido, aquela bandida, salva aquele miserável, morre por ele, morre por ela, faz alguma coisa, você pode, eu te dou autoridade. Porque Jesus disse: toda autoridade, todo o poder me é dado no céu, na terra e debaixo da terra. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Desconfigurou o céu por tua causa, e você ainda quer ser amada. Por isso vive frustrada. Ele desconfigurou o céu por tua causa, e você ainda quer ser amado. O que tu queres? O que você quer mais? Tem feito campainhas para conseguir um dinheiro ali, um bem ali. Tem feito campainhas para conseguir isso e aquilo. O que tu queres mais? O céu foi desconfigurado por ti. Se você nunca ouviu isso, saiba disso agora. Deus desconfigurou o céu, arrancando uma peça importante de lá, que foi Jesus Cristo, que estava sentado à destra, à direita dele. Desconfigurou, ficou aquele lugar vago, enquanto o filho dele caminhou aqui na terra para te dar muito mais do que você possa imaginar. Eu acho que ninguém agora vai achar que precisa ser amado. Amém? Amém? Eu acho que ninguém aqui mais vai pensar que está sozinho, está abandonado, e nem vai querer. Querido, não queira o amor de ninguém a partir de agora. Não queira o amor de mais ninguém. Não queira o amor do teu esposo, nem da tua esposa, nem do teu filho, nem da tua filha, do teu namorado, nem do namorado. E não queira o amor do teu patrão. Não queira o amor de mais ninguém. Porque hoje Deus te ilumina, te revela e te esclarece que não existe maior amor do que o que Ele já está demonstrando por você. Não existe. Por isso a frustração
É por isso a decadência, é por isso o envelhecimento que eu disse aqui. Você sabe que está morrendo, está envelhecendo, porque não está entendendo o que foi conquistado na cruz do Calvário por você. Numa situação adversa, a multidão foi atrás de Jesus, não deu um tempo para ele. E eu estava dizendo, você precisa aprender a dar para Deus se você quer receber. Porque você precisa aprender a sacrificar a tua vida, sacrificar a tua mente, o teu coração. Se a tua mente vive intelectualizando, você vai ficar no nível do intelecto. E a fé coloca debaixo dos pés o intelecto. Porque as coisas de Deus são loucura para o homem natural. Ninguém explica as ações de Deus, o trabalho de Deus, a obra de Deus. Ninguém explica, não dá para explicar. Se você continuar intelectualizando, vai continuar deprimido, deprimida, e não vai entender nada e nada vai acontecer. De uma situação adversa, a multidão foi atrás, e Jesus, como sempre, sacrificando o seu tempo. Ele não se importou. E diz a palavra que quando ele viu a multidão, teve compaixão, curou alguns ali que estavam enfermos, o verso 14. Mas quando chegou de tarde, no versículo 15, a palavra diz que os discípulos, veja bem, os discípulos viraram para Jesus, os servos viraram para o Senhor e disseram: Senhor, manda a multidão ir para as aldeias comprar comida para eles. Os discípulos aqui disseram, tá? Talvez você nunca tenha entendido. Foi Jesus que mandou. É o contrário, olha. Ao sair, Jesus viu uma grande multidão. E aí ele teve compaixão e curou os seus enfermos. 15. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Manda embora a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. Foi os discípulos que orientaram Jesus aí comprar comida. Mas eles foram surpreendidos com uma tarefa muito difícil. E você precisa aprender que a vida com Deus sempre vai te apresentar tarefas difíceis. Amém? Não pense que milagre é fruto de vida mole, porque não é. Milagre é fruto de uma dificuldade. Ninguém é curado de um câncer se não tiver um câncer. Ninguém é curado de uma AIDS se não tiver AIDS. Ninguém recebe uma vida financeira muito boa se não estiver numa vida difícil. Ninguém vê mar abrir para atravessar se não estiver diante de um mar encurralado para que o mar se abra. Ninguém é livre de uma fornalha de fogo se não estiver jogado dentro da fornalha de fogo. Ninguém é livre de leões famintos se não estiver jogado numa cova com leões famintos. E você está doido querendo sair do lugar onde você está. Deus está te colocando e vai te colocar todos os dias da tua vida tarefas difíceis. Porque Ele quer que você saia do discurso de uma vida de fé e viva uma vida de fé dia a dia, para a glória do Senhor. Ele quer, só que você não está compreendendo ainda. A orientar Jesus, vai lá comprar, Jesus despede o povo para comprar comida, porque está tarde. E eu vou dizer, aprenda com o mestre Jesus e para de dar orientações para o seu mestre sobre o que ele deve fazer. Quem pode dizer amém? Porque a maioria das vezes nas nossas orações nós damos orientações a Deus que Ele deve fazer. Não se surpreenda de Ele não fazer nada, porque Ele não vai te obedecer e nem vai obedecer jamais. Sabia? Eles falaram para o Senhor: Senhor, despede o povo, está tarde.
Jesus virou para eles no versículo 15 e deu para eles uma tarefa difícil. Ele virou e disse assim: ele virou e disse para eles, no verso 16: não é preciso que se retirem, dai-lhes vós de comer no deserto. Naquela situação difícil, que a Bíblia diz que o lugar é deserto, eles orientam Jesus: manda eles embora, Senhor, para comprar comida. Jesus vira para eles e falou assim: não, vocês estão me pedindo para mandar eles embora para poder comprar comida? Não, dá vocês de comer a eles. Quem quer uma vida de milagre, diz amém. Então receba nessa hora. Receba nessa hora. A tarefa que veio para você é difícil, Não oriente Jesus a fazer de tal maneira. Porque também eu vi na palavra de Deus que quando eles foram surpreendidos por uma tarefa difícil, que era: dai vocês a eles de comer. A gente precisa aprender que o Senhor nunca vai nos pedir algo para nos deixar envergonhados. Porque quando ele disse: dai a eles vós de comer, colocou para eles uma tarefa impossível. A Bíblia fala que tinha mais de 5.000 homens naquele lugar. E os peixes e os pães que havia naquele lugar eram pouquíssimos. A tarefa era fora do controle deles. Mas eu queria que você entendesse que quando Deus te dá uma tarefa que foge do seu controle, deixa que Ele assuma o controle. Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui nessa noite. Num dos ouvidos Deus está falando, mas no outro ouvido o diabo está falando. Mas eu queria que você tomasse uma posição de ouvir só Deus agora. Porque tem gente aqui que sabe que está vivendo uma situação que foge do teu controle. E é exatamente quando a situação foge do teu controle é que o Senhor sempre assume o controle. A tarefa era difícil: dá de comer para esses mais de 5.000 homens aqui no deserto. Não manda ninguém comprar, dá que é mesmo. E imediatamente Jesus assume o controle. A Bíblia diz que logo em seguida eles disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus assume o controle. A partir de agora ele assume: traz então para mim os 5 pães e os 2 peixes. Verso 18. Viu? Você acabou de ver que não foi de graça que o milagre aconteceu? Alguém teve que abrir mão de pães, que eram 5, e de peixes, que eram 2. Você não vai ver na Bíblia nenhuma manifestação de Deus na qual ninguém tenha aberto a mão de alguma coisa. Você precisa abrir mãos para que o milagre aconteça na tua vida. Eu sei que você está sentindo o quanto é difícil e parece que estão arrancando um pedaço de ti, mas tudo que ele pede é só os 5 pães e os 2 peixes para que o milagre aconteça na tua vida. Ele te pede algo grande demais e difícil que foge do teu controle, mas o que ele pede você pode fazer. É só o que você tem que ele quer.
os 5 pães e os 2 peixes e deixa o resto com Ele, que Ele vai fazer o milagre que você tanto está esperando. Mas você precisa desgarrar. Parece que o pão faz parte de você. Parece que o peixe é pedaço de você. Eu não posso. Você já viu uma criança quando tem algo que ela prefere? Seja lá qualquer objeto. Às vezes é um bichinho pequenininho lá de pelúcia. Aquele tem que tá horrível de sujo. A mãe está querendo pegar aquilo para lavar, mas só consegue fazer isso se a criança dormir. Ela não libera aquele bichinho para a mãe, para ninguém. Assim, tem pessoas nessa noite não conseguem liberar a única coisa que Deus quer para que o milagre aconteça na sua vida. Dói. Alguém aqui já tentou tirar algo de uma criança assim? Quem já tentou, levanta a mãozinha. Gente, é a coisa mais bonitinha. O bicho não desgruda nem por nada. Você precisa desgrudar. Às vezes é uma pessoa, às vezes é um objeto, às vezes é um bem, às vezes é uma parte do seu coração, às vezes é um chamado de Deus na tua vida que você não quer desgarrar, sei lá o que, é alguma coisa que o Senhor te fala nessa noite. É preciso que você desgarre, desgrude, você abra a mão para que Ele possa operar o milagre, o impossível. Às vezes nós somos incrédulos. Muitas vezes somos incrédulos. Porque os discípulos apresentaram isso quando eles disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. Verso 17. Às vezes somos incrédulos. Às vezes você é incrédula, você é incrédulo. Às vezes você vive o tempo todo dizendo para Jesus: eu só tenho 5 pães, só 2 peixes. Você é incrédulo porque você calcula, é calculista. Você intelectualiza e acha que Deus não pode fazer, mas Ele pode. Amém, igreja? De um só homem Deus fez uma nação inteira, que hoje é uma nação importante, Israel. De um só homem. Que Deus não pode fazer com aqueles 5 pãezinhos e aqueles 2 peixinhos? Que Deus não pode fazer com aquilo que Ele tem te dado e você está retendo? E você está querendo um milagre e Ele quer fazer? Eu já contei para vocês a história da semente. A gente às vezes guarda lá a semente de milho, por exemplo, porque está apaixonado pela semente de milho, não sabendo que se você jogar aquela semente lá na terra e adubá-la, se eu não estiver enganado, cada pé de milho dá um punhado de espiga, não é isso? Quantas espigas lá os irmãos que já plantaram? 4, 3 espigas? De uma semente, irmão? Uma semente dá 3 espigas, e eu nunca tive a curiosidade de contar quantos grãos tem numa espiga. Se teve alguém que já estudou sobre isso, me diga. Mas já imaginou o que é uma semente te render 3 espigas cheias de sementes? Assim está você, não está compreendendo que a tarefa que Deus te deu é grande e difícil, mas você precisa desprender, despregar, dar para Deus aquilo que você tem. Coloca tudo no altar. Não, estou falando de bem material, me ajuda. Na hora de editar, viu, Wilkes? Vigia, não tira isso não, deixa aí. Deus não está falando dos teus bens materiais. Está falando do teu coração, da tua alma, da tua mente. Está falando do dinheiro também, tá? Cuidado. Também. Mas o Senhor, ao assumir o controle, Ele manda trazer tudo que você tem no altar. Depois o Senhor ordena que eles se assentassem. Verso 19, Ele ordena: assente a multidão. Olha, tendo ordenado a multidão que se sentasse sobre a grama, Ele partiu os pães e os peixes, erguendo aos olhos, Ele abençoou. Depois deu os pães para que os discípulos pudessem distribuir entre a multidão. O Senhor manda o povo assentar. O Senhor depois pega os 5 pães e os 2 peixes, abençoa, entrega para os discípulos, para que depois os discípulos distribuam para a multidão. E eu queria te chamar a atenção para uma coisa nesse único versículo, uma coisa chamada obediência. O Senhor não opera no coração do desobediente.
A desobediência impede o milagre na tua vida. Aqui a palavra-chave é obediência, porque ele ordenou que a multidão se sentasse na grama. Partiu os pães e os peixes, erguendo os olhos, ele abençoou tudo aquilo. Depois ele distribuiu para os discípulos depois distribuírem para a multidão que foi alimentada. Ordem e obediência. Manda o povo sentar. Obrigado, Deus, por esses pães e por esses peixes. Eu os abençoo. E começou ali o milagre da multiplicação. Ordem, você precisa de ordem na tua vida, amém? Você precisa de ordem na tua vida. Não acontece milagre no caos nem na desordem. Você precisa de ordem na tua vida. Você precisa seguir ordens de Deus. Você precisa seguir as ordens do Senhor para que o milagre aconteça na tua vida. Olha o que o Espírito Santo de Deus manda te dizer. Não é do teu jeito, mas é do jeito do Senhor. É por isso que não tem acontecido. É do jeito do Senhor. Ele manda te dizer, é do jeito dele. Manda sentar o povo, fica quieto. Pega os pães, pega os peixes, dá graças. Reparte, entrega para os discípulos. Para os discípulos se entregarem. Não tinha fila, não tinha nada disso. Não era Jesus entregando o pãozinho nem o peixe. Não, ele fez uma parte, deu para que os discípulos fizessem. E o Espírito de Deus também manda te dizer, muitos de nós não recebe das mãos dos discípulos, porque desconhecem nos discípulos a autoridade de Jesus para te entregar o pão e o peixe do milagre. Muitas pessoas desconhecem a autoridade dos discípulos de Jesus. Muitas pessoas vão numa igreja, não, só se for apóstolo, só se for pastor, só se for o bispo, e desconhece a autoridade daqueles que o Senhor deu a autoridade para levar o pão do milagre para ti. Talvez você nunca tenha se dado conta que quem entregou o pão aqui não foi Jesus, o Filho de Deus. Ele entregou para o discípulo e disse, toma, leva e dá para o povo. E eles levaram e deram para o povo. Vigia, querido. Vigia. Obediência. Deus tem te mandado fazer algumas coisas, mas você tem negligenciado. Deus tem te mandado. Algumas pessoas Deus tem mandado há muito tempo. Não é da agora, tem te mandado, mas você tem negligenciado. Estou encerrando essa parte. O versículo 20 diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Foi suprido. O negócio era a fome. O Senhor operou o milagre. E aí a Bíblia diz que eles recolheram 12 cestos que sobraram. Existe uma discussão daquelas mais bobas, de que só sobrou farelo de pão ali dentro. Não importa. Foram 12 cestos. Isso não impede o milagre de ter acontecido, porque era só 5 pães. Se você pegar 5 pão, esfarelar e fizer 12 cestos, não tem problema. Eu dou glória a Deus da mesma maneira. Amém? Mas é que tem gente que continua intelectualizando. Tem gente que continua. Esquece. Não intelectualize mais. Faça a prova de Deus. Se a sua botija está vazia lá, se a sua dispensa está vazia, eu te desafio nesta hora a fazer o que a Bíblia diz, ir lá na sua botija, na sua dispensa e ver se ela não vai estar entornando, sobejando, porque o Deus da Bíblia é um Deus de milagres. Te desafio, porque fé é assim que tem que funcionar. E para concluir,
A Bíblia, depois de dizer que sobraram 12 cestos, ela traz o registro de que comeram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. 5.000 comeram, 5.000 homens comeram dos 5 pães e dos 2 peixes. Mais de 5.000 pessoas ficaram fartas. E me chamou a atenção o fato de ter sobrado 12 cestos. Se os discípulos ali eram 12, porque Jesus já tinha concluído o seu grupo, quer dizer que cada um ainda pôde levar para casa um cesto daquilo que sobrou. Não viva fora da fé, viva na fé. Porque o Senhor não trabalha com desperdícios, mas tudo que Ele fizer na tua vida vai sobrar para que você alimente outras pessoas. Baixa a tua cabeça nessa hora. E agora nós vamos concluir esse período orando. Ouça a voz do Senhor. Levante do seu lugar, você com quem Deus falou. Você que Deus falou contigo. Não tenha vergonha. Levanta. Você com quem Deus falou. Não tenha nenhuma vergonha de ninguém. Eu até peço aos irmãos que fiquem de olhos fechados, tá? Quero pedir que os irmãos fiquem de olhos fechados. Eu não vou filmar o rosto de ninguém. O irmão Wilkes nunca filma o rosto de ninguém, tá? Eu quero que você saia do teu lugar. Agora eu quero pedir que toda a liderança da igreja não fica sentado. Eu quero dizer líder de grupo. Eu quero que vocês levantam e fiquem aqui atrás desses irmãos para mim. O Senhor nessa hora tem? Se tiver, nós vamos orar com você. Deus te abençoe e te guarda. Em nome de Jesus, te fortalece. Amém. O Senhor tem nos dado o privilégio de ver a mão dele sendo manifestada, libertando, curando, salvando. E eu gostaria que você não ficasse de fora. Não fique de fora, tá? Não fique de fora. Preste atenção bem no que Deus está dizendo. Receba para a tua vida, agarra aquilo que o Senhor está dizendo. Não perca de vista jamais o Senhor. Não perca de vista jamais aquilo que Ele tem te orientado. Porque o prazer do Senhor Deus é nos tirar das adversidades. O nosso prazer é sair da adversidade. Mas o prazer do Senhor é se fazer presente conosco na adversidade. É isso que nós às vezes não entendemos. Ele nos permite situações difíceis, sabe para quê? Para Ele se colocar presente junto conosco na situação difícil. A crise vem, a luta vem, a dificuldade vem. E a gente entra na campanha para sair. Mas eu queria que você entendesse: o melhor de tudo é o processo. É o momento em que estamos na luta e permitimos Deus conosco nessa luta. É isso que eu quero que você entenda. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele te fortaleça, te ajude, te dê uma semana maravilhosa, cheia de vitória. E eu já saio daqui na expectativa: o que Deus vai fazer no culto de segunda, na quarta, na quinta? O que Ele vai fazer domingo que vem? No sábado? Eu já fico na expectativa. Já estou ficando mal acostumado, sabia? Hein? Estou ficando mal acostumado. Já estou pensando, o que Deus vai fazer? Fica atento, querido. Deus tem feito grandes coisas aqui nesse lugar. E eu quero que você compartilhe com aquela pessoa que você está precisando lá. Melhor, que você sabe que está precisando. Não fique calado. Se você sabe de alguém que está vivendo em crise, está vivendo em alguma situação difícil, tenha coragem. Diga para aquela pessoa: vamos lá na igreja comigo, porque Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero que essas portas estejam abertas para quem está em crise e dificuldade. Quem está bom não precisa vir. Eu
quero quem tem crise, tem dificuldade. Deus confiou a nós o ministério de pregar a palavra, para que Deus liberte, para que Deus livre, para que Deus cure, Deus batize o Espírito Santo. E eu quero que você abra a tua boca e diga para quem você encontrar essa semana está necessitado: vamos lá comigo. Não é para você chamar para a sua igreja, não. É para você chamar para vir à igreja, para que Deus opere nessa vida. Deus te abençoa e te fortalece. Amém? Fica de pé. Abraça teu irmão e tua irmã. Deixa fluir poder da sua vida. Abraça teu irmão, tua irmã. Põe a mão no ombro. Abençoa essa vida em nome de Jesus. Durante a semana eu quero que Deus te abençoe. Durante essa semana eu quero que o Senhor fale ao teu coração. Eu sei que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração que tinha gente aqui que não veio aqui na frente, não teve, faltou algo, ela não veio. Mas eu quero te dizer, Deus te abençoa e te fortalece. Deus tem operado milagres tremendos nessa igreja de libertação, de cura. E em dezembro, dia 31, eu quero dar oportunidade para essas pessoas poderem testemunhar. Mas eu preciso que você me ajude, em nome de Jesus. Você que sabe de alguém que está em crise, está em dificuldade, tenha coragem de chamar essa pessoa para vir com você da igreja. Porque Deus tem feito aqui, eu não quero que fique só entre nós. Eu quero que Deus possa dar para aquelas pessoas que estão precisando, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por mais este domingo lindo e maravilhoso. Obrigado por mais este culto lindo e maravilhoso. Obrigado pela libertação, pela cura. Obrigado pela direção. Obrigado pelas vidas que tomaram a decisão importante de entregar os seus corações ao Senhor, seus projetos, seus sonhos, seus planos. Obrigado, meu Deus, que para muitos agora pode ser que estão um pouco assustados, porque eles vão ter que se acostumar com a ideia de ter liberado algumas coisas que eles traziam como estimação nas suas vidas, e elas liberaram. Mas eu peço ao Senhor força do céu, para que elas consigam conduzir suas vidas agora em vitória, nesta nova caminhada. Muito obrigado, Pai querido. Leva a tua igreja em paz, guardada pela tua mão poderosa. Livra-nos e proteja-nos de todo mal, de toda maldade, Pai querido. Que qualquer seta que tenha sido lançada sobre nós, ou que tenha sido preparada para nós, que ela não prospere, mas que seja envergonhado todo aquele que se levantar contra a tua igreja e contra nós, seja confundido e envergonhado, meu Deus, o inimigo das nossas almas. Muito obrigado. Prospera o teu povo, prospera a tua igreja. Eu peço a ti uma semana de milagres, meu Deus. Eu quero receber vários recados, várias notícias dos milagres que o Senhor já começou a operar e vai operar nos corações e nas vidas durante essa semana. Obrigado a Deus. Abençoa abundantemente esta igreja, abençoa abundantemente cada vida que aqui está, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Eu confio ao Senhor cada uma das ovelhinhas para o Senhor apacentar, para o Senhor cuidar com teu amor, com teu cuidado, com teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia. Muito obrigado. Leva o teu povo em paz, guardado pela tua mão poderosa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do teu Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Muito obrigado, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus te abençoa.